gente vai conversar agora com a doutora em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Genebra, Clarice Ferraz, que está conosco. Professora, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. A gente vai ter também a possibilidade de aumento na conta de luz, porque a gente sempre aprendeu aqui no Brasil que quando chove no final do ano, aí os reservatórios, a matriz brasileira é essencialmente hidrelétrica, chove, você tem uma oferta maior de água e isso obviamente faz uma energia mais barata. No inverno, quando a gente tem menos água, a gente tem que ligar as termoelétricas, aí a gente fica ao custo do preço do gás, que nesse momento subiu muito. Mas a gente vai ter esse aumento a partir de que momento? Onde é que a gente começa a ter uma implicação no setor de energia desse momento inflacionário no mundo todo? Piotr, vai rebater no Brasil quase automaticamente, não na mesma intensidade dos países que têm maior dependência do que nós desse gás para alimentar a sua geração de eletricidade. Nossa participação de termoelétrica ela é menor do que na Alemanha, né, e nesses países que estão realmente diretamente afetados pelo conflito. Mas no Brasil, esse governo vem ampliando a participação da geração termoelétrica. E agora a gente está ficando, na verdade, com essa participação independente do clima. Como você explicou, né? Quando tem mais água, então a gente aproveita o reservatório, que é muito mais barato, e é assim que o operador faz. Acontece que nessas últimas contratações, sobretudo as últimas do último ano, o governo ele contratou essas termoelétricas dizendo: eu vou lhes conceder um grau de inflexibilidade. Então, mesmo tendo água, mesmo tendo sol, mesmo tendo vento, ele vai despachar a termoelétrica. E essa termoelétrica, esse preço da tarifa, o preço do combustível, ele é calculado quando ela é despachada. Então, se a gente está com esse preço que está alinhado com o mercado internacional e que esse mercado internacional está vivendo uma profunda crise energética, como você bem explicou, a gente vai junto ser afetado por essa crise, em menor intensidade, porque a nossa participação termoelétrica é menor, mas a gente tem uma energia que é termoelétrica, que ela compra o gás no preço internacional, então a gente é afetado pela inflação do preço no mercado internacional e pelo nosso problema cambial, né? Que são as duas coisas que mexem em todos os outros combustíveis também. Professora, a senhora fez menção à questão das termoelétricas, mas eu tenho hoje uma folga maior dentro do sistema de fornecimento de energia no Brasil para postergar a ligação das termoelétricas, ou eu tenho uma dependência ainda muito grande? Qual é o grau de dependência que eu tenho hoje das termoelétricas? Olha, a gente estava, desde o ano passado, a gente está despachando mais de 20 mil megawatts, é muita coisa de termoelétrica. E agora a gente está, na verdade, dissociando a disponibilidade do recurso água da geração, porque está se fazendo contratualmente a prioridade da termoelétrica. Então, mesmo que a gente tenha abundância de água, se o governo está dizendo, olha, eu contratei térmica e ela vai despachar 70% do tempo que ela está contratada, é ela que vocês vão ter que usar e, portanto, é essa conta que os consumidores vão pagar. Porque é importante saber que todo esse impacto vai para o consumidor final. Ao contrário desses países que estão sendo mais impactados pela guerra, os seus governos têm imediatamente feito o quê? Buscado formas de justamente controlar o impacto dessa inflação da energia para que ela não se propague para os outros, né, por toda a economia. Então, vem, né, um orçamento, vem mesmo com a aprovação da Europa, que é anti-subsídios, né, para não afetar a concorrência entre os países, já está liberado, já está acordado. Então, os países vêm acordando justamente auxílio para baixa renda, auxílio para grande consumidor. Então, para justamente tentar conter esse efeito inflacionário que começa com a energia e que se propaga por toda a economia e que afeta o nível de consumo das famílias. Aqui no Brasil, a gente não tem essa proteção. Então, um aumento do preço internacional, um problema no câmbio, tudo isso vai imediatamente para a nossa tarifa. A senhora está fazendo menção de ter algum controle, como, por exemplo, foram os estoques reguladores de trigo, de milho, de soja no passado, e do que seria essa conta, como é que é o nome mesmo, essa conta em relação aos combustíveis? Camila, por gentileza, de estabilização do preço, seria isso? Haveria necessidade de se ter isso, mas isso pode ser eu tenho um benefício para o cidadão, claro, porque eu posso ter uma previsibilidade maior e um controle do governo, mas é possível fazer isso no setor da energia?
Também, um outro ponto que está sendo colocado lá é como dissociar justamente esse impacto do preço do gás sobre a eletricidade. Então, o que eles estão querendo? Na verdade, fazer contratos de mais longo prazo, né, tentar justamente colocar limites justamente à oscilação do preço da eletricidade, tentando separar justamente esse efeito tão pesado, né, que tem sido essa inflação provocada pelo gás. No Brasil, a gente tem outros recursos, sabe, Piotr? A gente nem precisaria recorrer a isso. No setor elétrico, a gente tem outros recursos, outras fontes de geração que limitariam a nossa exposição ao despacho térmico e, portanto, aos efeitos dessa crise internacional. Não é uma opção que tem sido adotada por esse governo, infelizmente, porque imediatamente o que os países estão buscando fazer é justamente como depender menos do gás, né, como ficar menos exposto a essa inflação e até mesmo talvez a um risco de desabastecimento, né, caso a coisa se agrave, porque é importante saber que a Europa consome muito gás russo. Né? Se não tiver um gás iraniano ou de outras fontes, os Estados Unidos eles não vão conseguir suprir todo esse gás que está sendo justamente, né, essa oferta que o pessoal está querendo não ter da Rússia. Então os Estados Unidos falam, olha, consome o meu, mas ele não tem gás em quantidade suficiente, não tem embarcação suficiente para ir lá e justamente suplementar toda a necessidade de gás da Europa. Tá, professora, mas a senhora falou que o Brasil não está investindo em fontes alternativas, mas não aumentou muito a questão de energia eólica, a financiamento e contratação e também de energia solar? Isso não aumentou de forma exponencial nos últimos anos? Aumentou, mas ainda é muito tímido, sabe? Se a gente comparar, por exemplo, uma Dinamarca, 70% eólico, a gente está com 10,5% de eólico e de solar 2,3%. Então, nos últimos anos vem crescendo muito, mas a gente partiu de um nível muito baixinho. Então, agora a gente tem essa participação que, perto das nossas dotações de recursos naturais, é muito pequeno. A gente tem potencial para crescer muito, muito mais. A gente tem muito mais sol que esses países, nosso padrão de vento é muito melhor, a gente tem abundância de biomassa. A gente poderia estar muito mais avançado nesse sentido de ter mais renovável e ter menos exposição às oscilações de preço fóssil e também, né, a poluição e os problemas, né, da crise climática. Mas como a gente falou logo no começo da entrevista, nada disso vai adiantar enquanto no contrato estiver dando prioridade à termoelétrica. Então a gente está jogando fora nosso potencial de sol, jogando fora nosso potencial de vento e a nossa água do reservatório. Primeiro a gente despacha a termoelétrica, primeiro a gente se expõe ao risco, primeiro a gente onera a tarifa do consumidor e o que sobrar a gente vai preenchendo com as outras fontes. Era para ser o contrário, né? Desde a sua gênese, o setor elétrico brasileiro foi feito para a termoelétrica atender quando? Quando numa ponta, né? Num momento excepcional de grande demanda, num problema de uma seca muito severa. Então, para isso, a gente sempre teve um pouco de termoelétrica, mas era para justamente paliar quando não tivesse justamente a hidrelétrica. A participação hidrelétrica se reduz ao longo dos anos, mas justamente podem entrar as outras, né, que continuam sendo baratas e se alinham mais com o preço da hidrelétrica do que a termoelétrica, que é um preço fora da curva e que agora, né, com uma volatilidade lá em cima, que a gente não tem nem padrão mais de preço para colocar. Como ele é muito alto, esse preço, acaba que o operador ele evita despachar também a hidrelétrica, porque ele fala assim, não, quer dizer, contratualmente ele é obrigado a despachar a termoelétrica, mas qualquer liberdade que ele tem, ele vai da barata para o mais caro, né? Então, ele vai esvaziar o reservatório. Essa termoelétrica, ela não ajuda a gente, sabe, a preservar o reservatório. Então, o papel da termoelétrica no setor elétrico, ele traz instabilidade, traz aumento de preço e traz poluição. Tá. Professora, a Camila Abdelmalak está conosco, quer lhe fazer uma pergunta justamente sobre a questão inflacionária, envolvendo, claro, esses aumentos no setor da energia. Camila. Professora, boa tarde. Queria aproveitar a oportunidade que a gente está comentando aqui das termoelétricas e tem o adicional da escassez hídrica na conta para o consumidor e parece que vai vigorar até o mês de abril e aí viria a boa notícia que teria uma redução na conta de energia elétrica para a população. Esse cenário ele vai se confirmar porque ao mesmo tempo a gente vem acompanhando que a Agência Nacional de Energia Elétrica está autorizando algumas elevações de conta de luz já em alguns estados, então eu queria escutar um pouquinho dessa opinião. O que quem está em casa nos escutando pode esperar para esse cenário de energia elétrica esse ano de 2022, depois da inflação em 2021?
Camila, só piora. Enfim, porque esses aumentos, eles são dissociados. Esses aumentos das distribuidoras regionalizadas, esse é um aumento de uma revisão que é periódica, que é feita a cada 4 anos. Então, são aumentos, inclusive o gás está aí dentro também, mas são outros custos também, né? A compra da energia de Itaipu, que está dolarizada também. Então, tem normalmente, né? Então, se faz esse reajuste. Em paralelo, saiu esse anúncio agora, justamente, desse novo empréstimo para justamente cobrir a insuficiência do empréstimo que foi contratado no ano anterior, porque foi muito elevado, né, da ordem de 15 bilhões, e se criou essa bandeira tarifária de escassez hídrica extremamente elevada, né, a gente paga nesse acréscimo preço de financiamento de usina nova, sem estar construindo nada, né, é importante a gente saber isso também. E então a gente está vendo esses dois aumentos em paralelo que vão se somar e a nossa tarifa sobe muito. Tá? Essa escassez hídrica ela estava prevista até abril, houve a chuva, mas já estava esse mecanismo contratado e a conta foi insuficiente para justamente remunerar as despesas que foram envolvidas, né, com esse programa, com todas as medidas que foram tomadas para que a gente não tivesse uma crise de abastecimento no ano passado. Então, a boa notícia, na verdade, não é uma boa notícia, ela é menos má, é porque se esperava que esse despacho térmico fosse ser ainda maior. Mas como a gente teve uma chuva muito excepcional, então o montante, né, que foi previsto do gás, na verdade, ele é um pouco menor do que o previsto. Mas essa boa notícia é um acréscimo na nossa conta de mais de 10 bilhões de reais a partir de 2023. Então a gente termina esse ano muito impactado já pelos aumentos e a gente já sabe que tem mais represado para o ano que vem.